Muito obrigada por vocês terem vindo. Essa é uma série, de encontros que a Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas está realizando, uma programação bonita que vai até o final do ano. A biblioteca é muito bonita, aberta a todas as pessoas, então esse é um desafio, mas o desejo é de que ela fique cada vez mais aberta, que as pessoas venham, que elas se sintam à vontade nesse espaço. Saímos um pouco, tentamos desconstruir aquela ideia de uma infância única, de uma experiência única, que até bem pouco tempo atrás era a única presente nos livros para as crianças. Até bem pouco tempo atrás, nós não víamos as crianças negras, nós não víamos as crianças indígenas, nós não víamos as crianças refugiadas, migrantes, as crianças filhas de pais LGBTQIA+, nós não víamos muitas experiências de infância e sem falar na diversidade, de social, cultural, territorial, religiosa. O tema que nos reúne aqui hoje, ele é, infelizmente, um tema muito atual. Todos os dias ouvimos de editores, de bibliotecários, de professores, notícias sobre os cancelamentos, sobre os temas inadequados, com coisas inacreditáveis, porque o que nós vamos ver é que alguns temas a gente até entende por que eles podem parecer polêmicos, outros você fica assim, uai, o que está acontecendo, Quando determinados temas, determinadas abordagens se tornam polêmicos, sensíveis ou incômodos, algo nos diz sobre a sociedade, sobre o nosso projeto de sociedade. E vamos passar por alguns livros, algumas obras que mostram de maneira... É claro que existem muitas outras, mas essas mostram algumas experiências estéticas, algumas experiências de criação, experiências editoriais que conformam esses temas considerados incômodos, sensíveis, para alguns inadequados, para outros assim horripilantes, e também algumas reinvenções desse tema. Porque temas que até pouco tempo atrás se mostravam incômodos, hoje eles já são ressignificados em outros lugares. Então vamos lá, a gente começa com uma imagem do livro que chama A História de Júlia e Sua Sombra de Menino. Este é um livro icônico dos temas polêmicos, dos temas incômodos, foi publicado no Brasil há quase 20 anos. Para começar, eu vou ler, acho que vocês não conseguem ler daí, mas eu vou ler para vocês um conto muito curtinho do Eduardo Galeano, que chama A Arte para as Crianças. Ela estava sentada numa cadeira alta, na frente de um prato de sopa que chegava à altura de seus olhos. Tinha o nariz enrugado e os dentes apertados e os braços cruzados. A mãe pediu ajuda. Conta uma história para ela, Onélio, pediu. Conta, você que é escritor? E Onélio Jorge Cardoso, esgrimindo a colher de sopa, fez seu conto. Era uma vez um passarinho que não queria comer a comidinha. O passarinho tinha o biquinho fechadinho, fechadinho, e a mamãezinha dizia: você vai ficar anãozinho, passarinho, se não comer a comidinha. Mas o passarinho não ouvia a mamãezinha e não abria o biquinho. Então a menina interrompeu. Que passarinho de merdinha, opinou. Bom, esse é um texto muito curtinho, ele tem outros no mesmo livro, que é A Arte para as Crianças, 1, 2, 3, vários contos muito curtos e anedóticos sobre o que vemos quando olhamos para as crianças, o que vemos, o que esperamos, que expectativas criamos quando pensamos em criança, quando pensamos em infância, e como nos colocamos como professoras, como bibliotecárias, como autoras, como uma série de coisas, inclusive pais, mães, diante dessa expectativa que nós criamos. Essa imagem que nós temos aqui, é do Gustave Doré, é um ilustrador que muita gente conhece, é um ilustrador do século XIX, francês, e as imagens dele estão muito presentes em livros mais antigos, em estudos sobre os contos de fadas. Todo mundo aqui conhece a história do Pequeno Polegar? Um casal de lenhadores com 7 filhos que chegam à conclusão, olha, não temos como sustentar nossos filhos, vamos abandoná-los na floresta. E abandoná-los na floresta significa o quê?
abandoná-los às feras, né? Ao frio, à fome, a tudo, a tudo. Significa entregá-los para a morte. Por quê? Os pais queriam se poupar da morte, da dor da morte, de assistir à morte dos filhos. O que eu quero mostrar para vocês é que, desde sempre, o terror, e às vezes um terror muito pior, sempre esteve presente nas histórias para as crianças. Ainda que os contos de fadas não tenham sido originalmente criados para as crianças, né? Eles foram depois apropriados para a educação das crianças. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que pariu esse incômodo? E aí vocês já podem pensar, de onde é que surgem as denúncias? De onde é que surge o cancelamento? De onde é que surge o inferno cotidiano de quem trabalha com livro, em qualquer livro para criança, em qualquer espaço? Então precisamos pensar nisso antes de falar de censura, antes de falar de interdição. E aí, daqui a pouco, nós vamos afinar essa ressalva. Toda vez que ouvimos um discurso falando que um livro é inadequado, falando que um livro é nocivo para a criança, esse discurso ele está ancorado numa ideia de proteção. Né? Temos que proteger as nossas crianças, temos que resguardar a ingenuidade das nossas crianças, o mundo é muito cruel, elas vão aprender isso de qualquer maneira lá na frente, etc. Mas o que nós precisamos pensar, né, as pessoas que se dispõem a refletir sobre isso e que se dispõem a lidar com a questão assim, corajosamente, num enfrentamento que nem sempre é possível fazer em alguns espaços, mas que em muitos outros é possível, é pensar os limites entre a proteção e o cuidado e o apagamento da complexidade da vida humana. Né? Onde é que está, e este é o convite que eu faço a vocês, é para pensar onde é que está o incômodo e por quê, qual é a razão de verdade, a razão verdadeira, né? Para além do discurso do cuidado, para além do discurso da proteção em relação a esses livros. E aí eu pergunto de novo, quem é que se incomoda? Né? Quem é que está incomodado com essa história? Porque quando eu protejo, quando eu tento proteger numa ideia de proteção e de cuidado bastante limitada, uma criança, um adolescente, de um determinado tema que faz parte da vida dela, porque nós precisamos lembrar, as crianças vivem no mesmo mundo que nós, adultos. As crianças lidam com a morte, as crianças lidam com a violência, as crianças lidam com formações distintas de família, as crianças lidam com diversidade, com multiplicidade de jeitos de existir, de jeitos de amar. Então, quando eu acho que eu tenho que proteger uma criança da vida como ela existe, né, o que eu faço na realidade, em grande medida, é alienar essa criança da vida que existe. A primeira parte eu estou chamando de incômodos excitados, raivosos e algumas vezes velados. Porque nós podemos já, nessa altura do campeonato, pensar em temas que incomodam mais, temas que incomodam menos e incômodos que já foram ressignificados e reinventados em outros espaços, né? Em outras perspectivas simbólicas. Mas alguns, eles têm cadeira cativa, eles são vitalícios no incômodo. Clara e o Homem da Janela é um livro lindo de viver e é a história de uma menina, da Clara, que é filha de uma lavadeira e a Clara vai ajudar a mãe e ela leva as roupas lavadas para um homem que é misterioso, que vive isolado. E numa dessas idas, ela vê pela janela, né, que ele tem livros em casa e ela começa a estabelecer uma relação com ele através dos livros. Ele perdeu o grande amor da vida dele. Ele se apaixona há alguns anos antes, né? Ele se apaixona pelo jardineiro que cuidava da casa dele. E o jardineiro se dispõe àquela história, mas ele não tem coragem, ele não dá conta. E o homem vai embora, o jardineiro vai embora, e desde então ele vive na mais absoluta solidão. Dias Felizes é outro livro muito bonito, com uma narrativa muito delicada, entre dois amigos, e é uma história também de separação.
Yaromim são duas meninas, e a gente só sabe que são duas meninas quando termina de ler o livro, e é a história da amizade delas. Só que a maneira como uma delas é ilustrada, ela está sempre de costa ou com o cabelo preso. Nós só descobrimos que são duas meninas no final do livro. O nascimento é esse que eu falei para vocês, que a SM tirou de circulação. Por quê? Ele é um clássico de onde vêm os bebês. Mas além da sementinha do papai no vaso da mamãe, no vasinho de planta da mamãe, a história da cegonha, né? Ele vai falar que o que faz com que o papai coloque a sementinha na mamãe é amor, é interesse, é excitação. Então foi um livro que criou muito incômodo, né? Tanto é que a editora imediatamente tirou de circulação. São livros que tratam da sexualidade de maneira distinta. Essas crianças, né, meninos que se reconhecem como meninas, meninos que se reconhecem como meninas, esses meninos estão na sala de aula, esses meninos estão aqui na biblioteca e sofrem com uma solidão atroz, porque não podem ser quem são e muito menos se ver representados nos livros que leem. Agora, como isso é difícil, né, para determinado grupo que entende que tem a prerrogativa de dizer como os outros devem viver. Então, pensar essa construção e a ancoragem dessa construção, eu acho que é um passo à frente nessa tarefa de resistir com esses livros, né? Resistir com livros que talvez não sejam bem aceitos por determinados grupos. Claro que há fatores históricos para isso, né? A construção de direitos, o fortalecimento de movimentos sociais que reivindicam direitos de grupos específicos de minorias, ele causa um incômodo que não é só cultural, ele causa um incômodo que é econômico, porque são outros sujeitos ocupando outros espaços que até então estavam preservados para um determinado grupo, para um grupo muito restrito. É uma política de extermínio de quem é diferente de mim, né? E com razões políticas, com razões econômicas, com razões sociais, com razões múltiplas. Então, precisamos entender que não se trata, quando vemos uma denúncia, como que surgem essas denúncias? É sempre assim, uma mãe de uma escola ficou sabendo e colocou no grupo de WhatsApp, chamou um vereador, é sempre assim. Na maioria das vezes, essas denúncias não têm nem nome nem CPF, né? É um rastilho de pólvora que começa, a gente não sabe de onde, né? A reflexão é de quem está disposto, de quem quer entender. A maioria delas está entendendo, só que é um desacordo. E um desacordo num campo reacionário, que não existe espaço para o dissenso, não existe espaço para o conflito. O Menino Perfeito, eu acho que pelo menos foi o primeiro que eu vi, o primeiro que eu conheci, que é esse aqui do Bernard Corman. E é muito bacana porque esse livro recebeu algumas críticas falando que ele era, na realidade, transfóbico, né? Porque o menino, ele precisava se esconder, que não sei o quê, que era só na madrugada, mas não, ele fazia do jeito que ele queria. Para ele, assim, quando você vê a feição dele, o jeito que ele age aqui, para ele também é um menino perfeito. E aí um outro, que é o Julian e a Sereia, da editora Boitempo, é um clássico, né? Que foi traduzido no Brasil há pouco tempo. É um menino que ele vai com a avó para a piscina e ele vê aquelas mulheres exuberantes e nelas ele vê sereias. E aqui três outros livros, a história de Júlia e sua sombra de menino. Júlia é uma menina que ela não se encaixava no que se esperava de uma menina. Ceci e o Max são dois amigos, é uma coleção, tem várias histórias, mas eles estão no supermercado, o pai da Ceci quer comprar um vestido para ela não quer de jeito nenhum, porque ela quer jogar bola, só que ela ganha o vestido da avó. E o Max está na casa dela e fica, experimenta, Ceci, experimenta. E ela, não quero, que chatice. E ele louco para experimentar o vestido. Até que ele experimenta e ele fala, não, mas eu fiquei lindo nesse vestido. Eu arrasei nesse vestido e ela também acha. E aqui o menino Nina e outras peças. E a história de uma família também, de uma menina, né, de um menino que se coloca nesse lugar de desejo
e de deslocamento mesmo em relação ao seu sexo biológico. O tema clássico, né, outro que ganhou visibilidade nos últimos tempos, mas que até pouco tempo atrás ele não tinha tanta visibilidade, não tinha tanta tutela, que é a presença dos regimes autoritários, das ditaduras. E este livro aqui, o Crianças, que na minha opinião, quem me conhece já me ouviu falar desse livro 1090 vezes, porque eu acho esse livro um dos livros mais bonitos que foi publicado no Brasil nos últimos anos. Os poemas nada têm a ver com a ditadura, os poemas nada têm a ver com o regime, eles nada têm a ver com tortura, morte, desaparecimento. Eles têm a ver com a experiência da infância. Ordem, da Leusa Araújo, é um livro antigo, é uma criança narrando, né, a história de sua família, o cotidiano da sua família, o pai sendo um militar. E é a perspectiva da criança olhando para isso. Clarice, o livro do Roger Mello, com ilustrações do Felipe Cavalcante, que conta a história de uma menina também vivendo a experiência da ditadura militar em Brasília. Aí a gente chega num tema que é super atual, das migrações do refúgio, que é um tema que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Não é nem só em relação às crianças, porque mostram uma questão do nosso tempo e uma questão que para muitas pessoas é incontornável, é sem solução. O tema das questões, né, do pertencimento étnico-racial, ele é sempre um incômodo, especialmente quando esse pertencimento está vinculado à religião. Muita gente fala em intolerância religiosa, mas não é intolerância não, é discriminação mesmo, é racismo religioso. Então, alguns desses livros, apesar deles estarem protegidos, deles estarem convocados pela legislação, né? A Lei 10.639 obriga a presença de livros sobre a cultura e a história afro-brasileira em toda a educação básica. Existem muitas reclamações, muitas denúncias em relação aos livros de cunho religioso, de religiões de matriz africana. O Fevereiro da Carol Fernandes é lindo, porque é um menino contando da preparação da família para sair nos Filhos Gigantes. Os Príncipes do Destino é uma segunda edição, era um livro da Kozak Naif, são mitos iorubás, ilustrados ali lindamente pela Ana Cunha. Homo Oba, da Kilsan de Oliveira, que inicialmente saiu pela Masa, também foi detonado lá, acho que num SESI, né? Mas eu preciso falar dos Incômodos Reinventados. Então, são livros que vão sendo ressignificados, livros que eram considerados incômodos, mas que eles vão sendo ressignificados frente ao nosso tempo e frente a uma demanda de uma sociedade que se mostra muito demandante de uma vida organizada, de uma vida parametrizada, de uma vida instrumentalizada. Então, o tema, a separação, é um tema muito demandado, né, em bibliotecas, em livrarias. O Lai aqui, do Odilon Moraes e da Carolina Moreira, que é lindíssimo. Princesa Ana, que é um livro que tem uma circulação mais restrita às escolas, mas que é bem bonito também, do Ed Frank. Guarda-chuva do Vovô, da Carolina Moreira, que o avô morre e a menina, a criança toma posse do guarda-chuva e vai fazer o luto do avô com esse objeto. O Sopro do Leão é um menino que carrega numa boia, um menino que quer aprender a nadar, tem muito medo da água, e antes de morrer o avô dá para ele uma boia e enche a boia para ele soprando. Então ele carrega na boia o sopro, né, o oxigênio desse avô que já se foi. O Roupa de Brincar ganhou o prêmio Biblioteca Nacional, uma menina que vai visitar a tia em luto pela perda do marido, e é pelas roupas que elas fazem aí juntas essa travessia. Minha Avó Sem Meu Vô, da Maria Ângela, publicado pela Miguelin, né? Então é um vô que vai perdendo a memória, é um vô com Alzheimer. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que é um livro bem antigo, acho que quase todo mundo conhece. É um livro de um senhor numa casa de repouso, num asilo, e que vai conversar com esse menino, essa senhora conversa com esse menino sobre a memória. Mari e as Coisas da Vida, está aqui também, depois se alguém quiser dar uma olhada, que é uma menina que começa a conversar com a avó, com uma senhora que já está doente. A depressão, que é esse tema sombrio, esse tema
escondido, essa coisa da qual as pessoas se envergonham, ou até muito pouco tempo atrás se envergonhavam, e a depressão é também uma presença, infelizmente, na vida das crianças, e há livros bonitos que tratam disso, né? Aqui com 2 animais, não é com uma criança, mas certamente existem outros, o Na Beiradinha, da Letria, e A Sombra do Elefante, da VIR. Existe uma gama enorme de livros com esses temas que algumas pessoas classificam como incômodos, né? Nós poderíamos ficar aqui 2, 3 dias falando desses livros, lendo, explorando, olhando para as características de cada um, mas eu penso que o importante é nós termos uma ancoragem, eu acho que é conceitual e política, para insistir na presença desses livros. Não podemos, claro, jogar nas crianças, no ombro das crianças, o fardo de reconstrução do mundo. Não podemos cair na besteira e ser ingênuos a ponto de pensar que tudo começa de novo com o nascimento, né? Porque as crianças nascem no mundo velho, no mundo em funcionamento e no mundo que é injusto e desigual. É uma das certezas provisórias de que cada livro que a gente lê, cada livro que a gente escreve, ilustra, edita e oferece na sala de aula, na biblioteca, cria um diálogo, cria uma possibilidade de melhorar um pouquinho, que não melhorar coletivamente, né? Mas de acolher sentimentos, angústias, e isso é potente no que esse sujeito oferece coletivamente. Nós discutimos, falamos de temas que a princípio parecem incômodos nos livros para as crianças, pensando por que livros que tratam da homoafetividade, livros que tratam de sistemas ditatoriais, livros que tratam de distintas conformações familiares, livros que tratam de religiões de matriz africana incomodam tanto alguns grupos. Ao mesmo tempo, discutimos a importância de que esses temas estejam presentes nos livros para as crianças, porque essas leituras, esses livros nos ajudam a formar crianças mais abertas a experiências distintas das suas, nos ajudam a formar, ao fim e ao cabo, uma sociedade mais inclusiva, mais democrática e mais justa para todas as pessoas, pensando também em suas diferenças.